Olá, graças a paz, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Felipe Camarão. É uma grande honra poder compartilhar a palavra do Senhor com os amados irmãos. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu sou o pastor Edson Matias. Atualmente trabalho em um projeto de plantação de igreja na cidade de Caetés, em Pernambuco. Uma alegria imensa poder, de forma online, mas de forma sincera, com a expectativa de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, que a palavra de Deus encontre espaço no coração dos irmãos, venha encontrar prática nas suas vidas, que venha fortalecer a fé, que Deus fala aos corações de todos vocês. Recebi o convite do pastor Hudson, fomos colegas no seminário, pela graça de Deus fui ordenado já há algum tempo, e que Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias, e que Deus fortaleça a nossa fé por meio da sua palavra. E nesse momento quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, o Salmo de número 3, o terceiro Salmo. Vamos ler. Diz assim: Salmo de Davi, quando fugia do seu filho Absalão, fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção. Oremos. Pai amado, Deus Santo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Fale conosco, Santo Pai. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de compartilhar a tua palavra, de falar dessa grandiosa palavra que é a tua, Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá vida. Senhor, passamos por dias difíceis e dias complicados, mas o Senhor tem sustentado as nossas vidas, a vida das nossas famílias, a vida da nossa igreja. Senhor, fala aos nossos corações. Mesmo sendo uma gravação, mas a tua palavra é poderosa. Me faz fiel nesse momento de exposição. Que quem possa ouvir, porventura venha ouvir essa gravação, e seja para a glória do teu santo nome, venha frutificar, venha fortalecer a fé, instruir para a santidade, para uma vida piedosa, nos afastando da impiedade, nos afastando do pecado, que ela nos aproxime cada vez mais de ti e nos faça semelhante ao teu Filho Jesus. Nos ajuda, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Passamos por dias difíceis, complicados, talvez essa é uma frase recorrente em nossas vidas, a gente sempre está ouvindo isso. Acredito que vocês também estão passando por dias difíceis, assim como todo mundo. Todos nós passamos por dias complicados, principalmente por causa desse problema de saúde que está acometendo o mundo todo. Aqui em Pernambuco não é diferente, passamos por situações, questões que somos impedidos de compartilhar com os irmãos em alguns momentos, desfrutar da presença dos irmãos, a presença daqueles nossos queridos. Mas acredito que isso vai passar logo. Acredito em Deus que isso tomará termo o quanto antes, mas na verdade vai acontecer de acordo com
à vontade de Deus. Tudo isso que está acontecendo não é algo que fugiu do controle de Deus. Não é algo que fugiu das suas mãos, mas pelo contrário, tudo isso redunda em glória e em honra para o seu nome. Nós não sabemos como, mas nós sabemos que irá acontecer, porque a sua palavra se afirma. Quando nós passamos por situações difíceis, a nossa fé ela é experimentada, ela é provada em diversos aspectos, seja através de algo pessoal, algo que aconteça conosco, algo que aconteça com alguns dos nossos parentes, nossos amigos e irmãos, ou até mesmo quando somos vítimas do pecado de terceiros. E isso vem nos entristecer, vem dificultar, vem trazer dor. E aí, o medo que a gente está passando, a gente passa até por medo também, mas isso acontece. Mas veja, esses dias, um dos sentimentos mais recorrentes é justamente o medo. Quantos estão apavorados por causa dessa situação? Quantos estão temerários em relação a isso? Em relação a todos esses problemas? Mas veja, Deus é aquele que nos sustenta, que nos mantém de pé e que nos faz ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Veja que Davi estava enfrentando uma dificuldade terrível. Acredito eu que ninguém vai passar alguma coisa parecida com o que Davi estava experimentando naqueles momentos, quando ele escreveu esse salmo. Veja que não era por causa de uma doença, não era por causa de uma situação que estava acontecendo que era comum nos seus dias, mas na verdade era algo bem específico que estava acontecendo com Davi. Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Veja que a epígrafe no início do salmo já nos mostra essa verdade. Absalão queria literalmente matar seu pai. E o que acontece? Quando Davi escreve esse salmo, ele estava literalmente fugido. Veja que quando nós lemos em 2 Samuel, no capítulo 13, que narra esses eventos, a gente vê que Davi fugiu com um grupo de pessoas, em torno de 600 pessoas, mais ou menos. A maioria mulheres, jovens, poucos que poderiam realmente ser considerados como alguém que poderia enfrentar o exército. Em contrapartida, todo o exército de Israel, sob o comando agora do seu filho, praticamente todo o exército estava perseguindo Davi. E Davi estava fugindo para não morrer a fio de espada pelo seu próprio filho. Agora, por que isso aconteceu? Basta a gente lembrar o que Davi fez algumas décadas antes. Davi, ele deveria ir em batalha, a gente conhece bem essa história, mas ele fica no templo e fica no seu palácio, e no palácio vê Betseba tomando banho, e tudo aquilo ali acontece, a sua atenção é despertada por Betseba, ele tem uma relação com ela. Seu marido Urias estava em batalha para defender Israel, a qual Davi também deveria estar. E ela engravida. Urias é chamado para que possa de alguma maneira encobrir aquilo que Davi tinha feito. Imagina só, Betseba descobre que está grávida. Davi tem uma ideia brilhante. Imagina só, eu chamo Urias, ele tem relação com a esposa, ela já está grávida e ele imagina, o bebê vai ser meu, eu encobri o pecado. Eu fingi que nada aconteceu. Esse é um plano perfeito, sem vítimas. Mas na verdade o pecado sempre deixa suas vítimas. O pecado, ele paga com morte. O salário do pecado é a morte. Quando Davi chama Urias diz, olha, não tenho condições, não vou fazer isso, não vou me deitar, não tenho cabeça para esse tipo de situação, enquanto meus irmãos
estão ali na batalha. E o que acontece? Davi planeja agora, já que o plano A não deu certo, plano B. Decide matar Urias. E ele escreve uma carta ao seu general. Urias leva essa carta que dizia o seguinte: que o exército de Israel deveria avançar, colocar Urias ali na ponta. Quando o exército inimigo avançasse, deixasse Urias sozinho e Urias seria morto em batalha. Talvez veja a gravidade aumentando por causa do pecado de Davi. Isso acontece. Urias é assassinado. Urias é morto ali em batalha. Passa o tempo, aquele bebê nasce, ele morre. Passa algum tempo e o profeta Natan diz para Davi: olha, porque tu fizesse isso, a espada jamais sairia da tua casa. Nunca mais você terá paz dentro de casa. Afinal, você disse, veja que a consequência da destruição de uma família seria a ausência de paz na família de Davi. Então, Davi agora vai passar por tudo isso. Uma situação de ausência de paz, as consequências do pecado de Davi. Passa-se os anos, Betseba tem filho, Davi tinha diversas mulheres. Ali ele tem um filho chamado Aminon, tem a sua filha. Aminon se namora pela própria meia-irmã. Ele mantém relação, força a jovem. Davi não toma providência. A filha de Davi era irmã de Absalão. Porque Davi não tomou providência contra Aminon, Absalão agora humilha o pai, dormindo com as suas esposas, para que todos vejam. Depois disso, ele foge, depois volta. Mas isso é apenas um resumo. Mas veja, eu quero chegar. Absalão chega ao ponto de cativar o coração do povo de Israel. Ele cativa o coração do povo. Todas as pessoas que levavam uma petição, uma situação para que o rei resolvesse, Absalão estava na porta da cidade dizendo que Davi não iria resolver. Davi não quer saber da sua causa. Traga aqui que eu resolvo. Isso passou alguns anos. Isso está tudo registrado no capítulo 13. Nós vemos isso, capítulo 13, versículo 14 e 15, quando ele volta para Jerusalém e ele começa o seu plano. Capítulo 15, dos versículos 1 ao 6 de 2 Samuel, diz que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Isso está no versículo 6. Com o passar do tempo, ele está conspirando contra o pai. Isso dura 4 anos. Veja o ponto do versículo 13 dizer: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Quando ele toma esse plano, cativa o coração do povo, ele tem o momento de dizer: eu vou tomar e derrubar meu pai, tomar seu lugar e vou assassiná-lo. É nesse momento em que Absalão tenta matar o pai foge com cerca de 600 pessoas, atravessa o ribeiro de Cedron, e é nesse momento, à noite, que Davi escreve esse salmo. Um exército que um tempo atrás ele comandava, um grande exército que sabia muito bem guerrear, agora estava perseguindo Davi. Davi já era velho. Davi não tinha força suficiente para inventar um exército sozinho. Por mais inteligente e capaz que ele seja, ele não conseguiria fazer isso sozinho. Ou com as 600 pessoas, sua grande maioria, eram pessoas que não poderiam entrar em batalha contra um exército. Algumas mulheres, jovens, pessoas que não tinham condições de defender Davi fisicamente. Mas veja, à noite, a gente pode até ver quando Davi foge à noite e ele para e escreve esse salmo. A primeira coisa que Davi faz é apresentar a Deus a sua petição. Veja,
No versículo 1 e 2: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não em Deus salvação para ele. Ele apresenta a sua queixa ao Senhor. Ele apresenta a sua situação a Deus, não que Deus precisasse ser informado, mas ele demonstra sua confiança em Deus em orando, demonstrando o quanto ele dependia de Deus. Era inimaginável alguém que era servo de Deus, que é servo de Deus, confiar em outro que não seja o próprio Deus. Isso seria idolatria. Imagina só, Davi tem a ideia ímpia de tentar resolver seu problema através de uma aliança com alguma nação ali ao redor, ou pela sua capacidade estratégica, sua capacidade de entendimento militar, conhecia muito bem aquele terreno, reúne um exército e vai ali contra o exército de Israel, que estava sob o comando de Absalão. Isso seria confiar na sua própria força. Isso seria não confiar no próprio Deus. Davi, o que ele faz? Ele confia naquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele confia naquele que realmente pode mudar a sua situação, mudar a sua vida naquele momento. Veja, muitos têm crescido, se levantam contra mim. Muita gente mesmo, milhares de pessoas. Ela chegou a um ponto de dizer: olha, nem Deus vai salvá-lo, nem Deus vai livrar Davi das nossas mãos. Imagine só a petulância dessas pessoas ao dizer: olha, Deus não vai resolver o problema dele não. Deus não vai trazer solução para Davi. Davi está perdido. Essa era a ideia que as pessoas tinham. Veja que, humanamente falando, Davi teria justificativa para ter medo. Davi teria justificativas para dizer: olha, eu estou perdido e vou entregar as pontas. O medo tomou conta de mim. Veja que o medo é uma situação que é recorrente do ser humano, que faz parte do ser humano, justamente por causa da nossa limitação, por causa da ausência de poder em nós para resolver as situações. A gente tem medo por causa disso, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa limitação. Mas Davi, mesmo tendo motivos para ter medo, ele não tem. Por quê? Ele confiava e conhecia a Deus o suficiente para saber que Deus é aquele que supre as nossas fraquezas. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. É aquele que vai suprir no momento de angústia e no momento de desolação. Ele apresenta a queixa ao Senhor. E veja que no versículo 3, ele faz um contraponto. Olha, as pessoas dizem isso, que o Senhor não vai me salvar, mas no versículo 3 ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Deus é seu escudo, é aquele que protege Davi. Interessante, quando a gente vai ver o conceito, a palavra escudo é uma formação em círculo, onde o indivíduo ficava no centro e os escudos do exército, aqueles que impunham os escudos, ficavam ao redor do indivíduo, protegendo por todos os lados. E ele diz que Deus é essa formação, Deus é essa proteção. Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Veja, a glória de Davi não era a sua capacidade militar, não era a sua capacidade de fazer as alianças, não era o quanto ele era brilhante militarmente, mas não. O próprio Deus é a sua glória. Ele exalta a cabeça do seu servo. Ele exalta a cabeça de Davi. No sentido é que faz Davi erguer a sua cabeça. Erguer e ver mais longe. No versículo 4, veja que a confiança de Davi é uma confiança porque ele conhecer a Deus. Veja, com a minha voz clamo ao Senhor,
Ele do seu santo monte me responde. Davi conhecia Deus, ele sabia que Deus ouvia suas orações. Ele clamou, ele buscou o Senhor, ele orou naquele momento. E veja que o conteúdo dessa oração a gente encontra aqui no versículo 7. Veja, quando ele levanta a voz, quando ele clama ao Senhor, é esse versículo 7 aqui. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Senhor, levanta-te, Senhor. Levanta-te, salva-me. Veja que é um contraponto àquilo que os ímpios, as pessoas que estavam perseguindo Davi, diziam: olha, nem Deus o salvará. E ele diz: Senhor, tu me exaltas e tu me salvas. Salva-me, Deus meu. Deus meu. E ele pede o quê? Fere nos queixos, dá um soco. Há a possibilidade do próprio pedido de que Deus cala a boca desse povo. Dá um soco a ponto deles não conseguirem falar. E também desmantela. É o Senhor que luta por mim. Quebra. Dá um fim nessa petulância desses ímpios, porque eles falaram contra ti. Eles disseram que tu era incapaz ou limitado de me salvar, de dar fim a essa situação. Eles estavam ao dizer que Deus não salvaria Davi numa situação em que acreditavam serem superiores a Deus de alguma maneira. Veja a loucura daqueles que perseguem o servo de Deus, daqueles que perseguem aquele que é o ungido do Senhor. No caso, o rei Davi. E veja, ele ora, ele apresenta a queixa e ele faz um pedido. E qual é a atitude de Davi depois disso? É confiança total. Veja que o medo dele não toma conta da sua vida. Por quê? Depois que ele ora, o que ele faz? Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor está, porque o Senhor me sustenta. Ele orou, ele só vou me deitar, eu vou pegar no sono, eu vou acordar. Veja que essas são afirmações que aparentemente são simples. Deitar, pegar no sono e acordar. É o que a gente faz constantemente, todos os dias. A gente deita, dorme e acorda. Mas aquele momento ali, essa frase ela tem um efeito, uma força muito grande. Imagina só você. Tá num descampado, porque afinal de contas ele atravessou ali o Ribeiro de Cedron. Estava um descampado, não tinha uma proteção, ele não poderia se esconder numa caverna, não. Ele sabia que Deus o protegia. Deus o protegeria, o guardaria em meio àquela situação. Em meio àquela dor de estar sendo perseguido pelo filho. Acrescenta agora uma situação em que ele estava correndo o risco de vida. E veja, ele confiava tanto em Deus que sabia que Deus o faria acordar no outro dia. Meus amados irmãos, às vezes a gente perde o sono por diversas situações. Algumas são justificáveis, outras são coisas apenas da nossa cabeça. Quantas vezes a gente perdeu o sono porque nós não confiamos plenamente em Deus. Nossas orações não expressam exatamente uma confiança, apenas em muitos momentos são palavras ao vento, mas nós devemos confiar em Deus. Às vezes a gente perde o sono porque, de fato, nós não estamos bem de saúde, tanto física como psicologicamente. Alguns estão tão preocupados com a situação de saúde que estão perdendo o sono, estão tão nervosos, tão aflitos por causa da quantidade de mensagens, de ideias, de coisas que estão vindo. A gente está ouvindo tanta coisa, tanta informação está cansando a ponto de nós nos estressarmos e a nossa vida ficar apenas isso, apenas informações, número de óbitos, número de doenças, o Covid está assim, está daquele jeito. Sim, é uma realidade muito triste, é uma realidade que deve nos fazer
pensar e refletir sobre a vida, mas não a ponto de nós desconfiarmos de Deus ou não confiarmos mais no Senhor. Seja você que está preocupado por causa da Covid, seja você que está preocupado por uma outra situação, saiba que Deus é suficiente. Saiba que Deus é aquele que pode dar descanso para você e você literalmente descansar. São apenas 3 palavras: deitar, dormir e acordar. Mas para Davi tem um significado muito grande. Para a gente também, em alguns momentos, vai ter um grande significado. A gente está tão preocupado que a gente não consegue fazer isso. Seja por causa do medo do desemprego, seja por causa de doença na família ou nós mesmos, seja por aflição, seja por questões de ordem psicológica. Entenda uma coisa: Deus é suficiente. Deus é aquele que ouve as nossas orações, como ele diz: o Senhor ouve do seu santo monte e responde. Ele ouve as orações do seu servo. Ele ouve a oração daquele que clama ao Senhor, aquele que pertence a Ele, para o livrar, para cuidar dele. E veja o que ele diz. Por quê? Ele deitava, dormia e acordaria, porque o Senhor o sustenta, o Senhor o mantém, o Senhor está com ele. E ele diz, por causa disso, ele confia tanto em Deus, ele confia na capacidade, no poder de Deus. Ele diz, versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que estão em oposição contra mim, de todos os lados. Perceba que ele diz, de todos os lados. No versículo 2, o que ele diz? No versículo 3, perdão. Tu és o meu escudo. É o escudo que protege de todos os lados. E Davi diz no versículo 6, não tenho milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja, Davi diz, olha, não importa de onde seja, Deus vai me proteger. Não importa de onde seja o ataque, Deus está comigo. Deus me ouve e sabe na minha situação. Veja que coisa maravilhosa. De todos os lados, Davi estava sendo atacado, mas por todos os lados, Deus o estava protegendo. Deus é aquela proteção. Deus é o seu escudo e fortaleza nos momentos de aflição. E olha que aflição, olha que situação. Mas veja que Davi foi ouvido por Deus. Davi teve uma oração, sua oração respondida por Deus, foi protegido pelo Senhor, foi cuidado por Deus. Mas a gente, quando a gente lembra do que acontece um pouco mais à frente, no futuro, cronologicamente falando, onde o Filho de Deus foi literalmente abandonado. Deus não ouviu a oração do seu próprio filho ali no Getsemane, onde ele diz, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Deus não ouve a sua oração, no sentido de afastar aquilo do filho. Veja que o povo tomou posição contra Cristo e Deus entrega seu filho para morrer uma morte de cruz. É Deus que faz isso. Deus permitiu e fez, não só permitiu no sentido de deixar acontecer, mas é muito mais do que isso. Deus fez que isso acontecesse. Está nos eternos decretos de Deus em fazer com que mover a história, entregar seu próprio filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser ouvidos pelo Senhor, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Veja que Davi conseguiu dormir, acordar tranquilo. E quando a gente olha um pouco, olha para Jesus, naquele momento no Getsemane, as aflições o tomaram, mas ele sabia que estava fazendo plenamente a vontade do Senhor. Então não foi algo que
ou toma de surpresa ou despreparado, mas plenamente consciente daquilo que Deus conduziu para que assim Ele tomasse a nossa cruz e padecesse em nosso lugar, para que Deus nos ouvisse, para que Deus estivesse conosco. Cristo passou um momento de desalento, para que a gente não passasse por desalento. Deus quebra a barreira, quebra a consequência maior do pecado, que é a morte eterna, através da morte do seu Filho Jesus, para que nós tivéssemos uma vida real e plena com Ele, através do seu Filho Jesus. Veja que quando, no versículo 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. A salvação pertence ao Senhor. Naquele primeiro momento, a salvação era o livrar-se daquela situação. Mas a salvação maior, que acontece com o seu povo, que acontece com aquele que pertence ao Senhor, veio por meio de Cristo Jesus. Veio por meio daquele que, sem defeito, foi crucificado e morto por causa dos nossos pecados. Lembre que Deus ouve a sua oração por causa da aflição de Cristo. Deus olha para você por meio de Cristo Jesus, que sofreu, que padeceu, para que você não padecesse a morte eterna, para que você pudesse ter comunhão com Deus por meio do seu Filho Jesus. Que a justiça, fôssemos justificados, que a justiça de Cristo fosse observada e que fosse aplicada a nós. Nós não nos tornamos justos. Há uma declaração: olha, vocês foram justificados pela ação de Cristo. Se Davi orou, o Senhor confiou. Aquele que entregou seu próprio filho. Veja que a esperança que Davi tinha é uma esperança futura na vinda daquele que é a salvação do seu povo. Daquele que verdadeiramente traz salvação para o seu povo. E o próprio Cristo é a bênção do povo de Deus. Meus irmãos, algumas verdades que a gente tem que pensar bem. Veja só. Davi, ele tinha plena consciência aqui de que isso que estava acontecendo com ele eram as consequências do seu pecado com Betseba e contra Urias. Ele tinha plena consciência. Mas ele também tinha consciência de que Deus o havia perdoado. Veja, quando nós pecamos contra Deus, nós não devemos fugir ou tentar encontrar meios, subterfúgios para esconder nosso pecado, ou um plano perfeito para esconder os nossos erros diante de Deus e diante do próximo. Isso é uma loucura. E algo catastrófico pode acontecer conosco. Veja que se Davi tivesse ido para a guerra, uma família não teria sido destruída por causa do seu pecado, o pecado dele. Mas ele sabia que tinha sido perdoado por Deus. Meu irmão, quando isso acontecer com você, não tente encobrir, como fez Adão encobrir seu próprio pecado, ou encontrar um plano perfeito para se esconder. Não. Corra aos pés do Senhor e peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Busque a Ele. E Ele lhe perdoará. Se assim for sincero, as consequências acontecerão. Outra coisa, as consequências do pecado, elas acompanham, mesmo quando Deus nos perdoa. Muitas vezes a gente imagina, eu estou com essas consequências, será que Deus me perdoou? Se verdadeiramente confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Ele nos perdoará. Mas as consequências, elas acompanham, elas acontecerão. Por isso, meus irmãos, vamos clamar e nos quebrantar diante de Deus. Por último, se nós estamos com aflição, com medo, com temor, as coisas que estão acontecendo, ou
outra situação da sua vida, seja doença, seja relacionamentos quebrados, seja problemas que estão acontecendo com você, saiba que Deus é suficiente. Devemos confiar plenamente no Senhor, sabendo que é Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que nos mantém e nos sustenta, aquele que salva o seu povo e dá a sua maior bênção para o seu povo, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, tem misericórdia, tem misericórdia de nós, te agradecemos por tua palavra. Ó do Santo Pai, somos tão gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos faz confiar cada vez mais no Senhor. Nos ajuda e nos fortalece. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado. Agradeço ao pastor Hudson pela oportunidade de trazer um pedaço, um trecho da palavra do Senhor para nossa reflexão. Que Deus, em sua infinita bondade, aplique e faça-nos lembrar de quão bom Ele é. Que às vezes a gente até esquece por causa da quantidade de situações que possam acontecer. Infelizmente isso pode acontecer, mas que a gente possa nos lembrar sempre. Agradeço ao Hudson, ao pastor Hudson. Um grande abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Felipe Camarão. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.